Você sabe como transformar um número decimal numa fração? Então vem comigo que depois da vinheta falamos sobre isso. E aí, tudo bem com você? Sou a professora Gisele Azevedo e hoje vamos ver como transformar números decimais em fração e vice-versa, a fração em decimal. Bora para a aula? Bom, essas transformações elas serão muito utilizadas principalmente durante os nossos cálculos, porque eu posso ter tudo junto, né? Adições, subtrações, multiplicações de frações e decimais, todas na mesma operação. E aí eu tenho que colocar todo mundo em um dos números, ou em decimal ou em fração. Qual que eu escolho? Aquele que for mais conveniente para aquele cálculo que eu for fazer, ok? Então, outra coisa importante, se eu vou, por exemplo, colocar uma fração numa reta numérica, para encontrar o local desta fração, se ela tiver em decimal, é muito mais fácil de encontrar do que se ela tiver fracionária, certo? Então, também é uma aplicação disso que a gente vai ver agora, ok? Então, olha só. Primeiro, para transformar um número decimal em uma fração, a gente precisa de um numerador e um denominador. Para o nosso numerador, nós teremos o número que tiver aqui sem a vírgula. Então, se aqui está 2,8, tirando a vírgula dele, eu vou ficar com 28. Então, esse será o meu numerador. Agora, para o meu denominador, eu sempre terei 10 ou potências de 10. O que seria isso? 10, 100, 1000 e assim por diante. Mas como eu vou saber qual dos múltiplos, das potências de 10 eu vou colocar ali naquele meu número fracionário? Vai depender de quantas casas decimais eu tinha após a vírgula. Aqui no caso, eu tenho uma casa decimal, portanto, será o 10, porque o 10 tem apenas um zero. Então, aqui, 28 décimos. No caso, quando eu falo aqui, olha, 2,8, né? Normalmente eu falo 2,8, mas o certo seria 2 inteiros e 8 décimos. Esse 8 décimos, ele já me diz quem é que eu vou escrever aqui na minha fração, que é o 10, certo? Bom, vamos para o outro agora. Eu quero transformar 4,72 em uma fração. Então, para o nosso numerador, eu vou apenas tirar a vírgula e escrever aquele número. Então, eu vou ficar com 4.572. E no meu denominador, eu terei o 1 acompanhado de 2 zeros. Então, o 1 acompanhado de 2 zeros será o 100. Então, vai ser 4.572 centésimos. Certinho? Agora, e ao contrário? Se eu tiver uma fração e quiser transformá-la em um número decimal, aí, neste caso, eu irei pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, desta forma aqui, olha, 3 dividido por 5. Quando eu faço 3 dividido por 5, eu não consigo, né, fazer ali uma divisão exata, ok? O que eu vou fazer? Vou colocar 0, e um zero aqui. Agora sim, 30 dá para dividir por 5 e vai dar 6. Acabei de transformar 0,6. Temos também uma outra maneira de fazer isso aqui. Como que eu poderia fazer isso aqui? 3 quintos, eu posso transformá-lo em uma fração de denominador 10. A gente chama aquilo ali de fração decimal. Fração decimal é quando eu tenho 10, 100 ou 1000, ou potências de 10 no denominador. O que eu poderia fazer aqui
para transformar o denominador 5 num denominador 10? Seria multiplicar por 2. Estou fazendo aqui frações equivalentes. Se eu multipliquei por 2 embaixo, eu também vou multiplicar por 2 em cima. 3 vezes 2, 6. Aí entra a outra maneira de transformar a fração em número decimal, que é o quê? É fazer a ideia contrária dessa daqui, né? O que eu tinha aqui? Eu tinha um número decimal, que eu tirei a casa decimal dele e pus o 10 aqui embaixo, porque eu tinha uma casa depois da vírgula. Aqui será a mesma coisa, só que fazendo ao inverso. Olha só, eu tenho 6 e um zero aqui. Eu vou tirar esse 10 e vou voltar a vírgula para aquele número ali, colocando o 6 como a minha casa decimal. Então, isso aqui será 0,6, ok? Então, aqui será a mesma coisa. Olha só, 5 centésimos. Eu vou transformar 5 centésimos em número decimal. Eu posso pegar 5 e dividir por 100, não tem problema. Porém, fica muito mais rápido se eu fizer o quê? Eu venho aqui, coloco o 5, tá? Que é o número que eu tenho aqui em cima, e ele agora vai ganhar casas decimais. Quantas casas decimais? 2 casas decimais, porque eu tenho 2 zeros. Só que se eu observar aqui, o 5 só tem um algarismo, e eu preciso de 2 casas decimais. Quem será a minha outra casa decimal? O 0, tá? E aí eu vou contar uma casa decimal, 2 casas decimais, a vírgula, e eu preciso de uma parte inteira. Essa parte inteira será representada pelo 0. E aí eu consigo transformar qualquer fração decimal num número decimal, ok? E assim terminamos essa aula. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Diga também o que você achou desta aula lá nos comentários. E não esqueça de deixar o seu like, ok? Para nos ajudar. E como dizia Galileu, a natureza está escrita em linguagem matemática. Até a próxima e tchau, tchau!